No vídeo de hoje eu vou dar para vocês uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol natal posicionado no zodíaco de Capricórnio pela astrologia helenística. Meu nome é Lucas, eu sou um astrólogo védico e astrólogo helenístico profissional. Eu sou especializado em compatibilidade amorosa de mapa astral, que nada tem a ver com sinastria, mas sim com o Ashtakuta Milan. Sou especializado em medicina do Ayurveda aplicada ao mapa astral. Se você deseja agendar uma consulta de mapa astral comigo, você deve me enviar um e-mail para joitishabrasil@gmail.com, o qual eu vou deixar aqui na caixa de informações do vídeo. É por esse e-mail que você deve me procurar para obter os meus serviços. Hoje eu vou me dedicar em descrever a personalidade de alguém que possui o Sol natal posicionado no zodíaco de Capricórnio pela astrologia helenística. O que significa o Sol? O Sol representa o nosso espírito, é o astro mais espiritual de todos. O que é chamado no sânscrito védico de Atma, ou o que é chamado no grego helenístico de pneuma. O Sol representa Atma ou pneuma. O Sol é a estrela mais brilhante e quente, e quando ele está em Capricórnio, ele ilumina os temas de Capricórnio, tornando essa parte do céu o atributo mais consciente da personalidade da natividade. Ao longo da encarnação vigente, essa pessoa vai ter o seu espírito se comportando pela modulação de Capricórnio. Na astrologia helenística se utiliza o zodíaco sideral, que faz o ajuste de precessão das estrelas. Isso significa que o Sol ingressa na constelação de Capricórnio em 17 de janeiro e se retira desta constelação em 15 de fevereiro anualmente. Então, para você ser considerado capricorniano ou capricorniana, ou mais especificamente alguém que tem o Sol natal posicionado na constelação de Capricórnio, você necessariamente precisa fazer aniversário entre 17 de janeiro a 15 de fevereiro. Se você não faz aniversário nessa janela de tempo, você não é de fato capricorniano ou capricorniana, ou mais especificamente alguém com um Sol na constelação de Capricórnio. E para essa aula nós vamos utilizar o diagrama sul-indiano regular. As iniciais do Sol são representadas pelas letras SO. Então, quando a pessoa tem o Sol em Capricórnio, por esse diagrama você deve encontrar as iniciais SO posicionada dentro dessa caixinha, onde nós temos aqui o grifo de Capricórnio, que é representado por um par de cornos de bode, que muito se parece com o par de cornos da constelação de Áries ou do Carneiro, mas a diferença é que, além dos cornos, o Capricórnio tem uma terminação de rabo, que pode ser um rabo de peixe, ou um rabo de sereia, de tritão, ou simplesmente de um animal aquático. Capricórnio é classificado como sendo um zodíaco do elemento terra. Então, um bode é um animal quadrúpede. Então, para o bode ficar em pé, ele precisa de 4 patas para se sustentar na terra. Só que o Capricórnio, ele é também classificado como um signo aquático, por causa da terminação do rabo de peixe. Ele é tanto quadrúpede quanto aquático ao mesmo tempo. E qual é esse grifo? Esse grifo representa
O Pan, que ele também é conhecido como um fauno, um animal da floresta, que é silvestre, é silvano ou sílvio, que é o que sílvio significa, é da selva. E o Pan, ele tem cornos de bode, fazendo da aparência dele assustadora. Então, quando a pessoa é capricorniana, ela pode, no início da vida, ter uma aparência assustadora ou uma aparência que ela considera como sendo inadequada. É relativo em relação à casa que o Sol rege. Então, se esse nativo aqui tem um ascendente em Câncer, isso significa que a pessoa tem o Capricórnio posicionado na casa 7. Então, se o Sol estiver posicionado em Capricórnio na casa 7, pode indicar que essa pessoa vai se relacionar com alguém que tenha características de Pan. Então, o capricorniano tem a síndrome de patinho feio, em que ele inicialmente se sente um patinho feio, só que depois ele cresce e se transforma num cisne. É um tipo de zodíaco que ele melhora com a maturidade, ele melhora com o passar dos anos. No início é muito ruim, só que com a maturidade vai se tornando cada vez melhor. A autoestima e o poder pessoal de uma pessoa com Sol em Capricórnio melhora depois do primeiro retorno de Saturno, porque esse é o zodíaco regido pelo planeta Saturno, que é chamado também de Aion. Então, o 30º Aion é o que corresponde no grego helenístico ao primeiro retorno de Saturno, que ele acontece por volta dos 30 anos. Então, quando a pessoa passa pelo primeiro retorno de Saturno, é quando a personalidade se torna mais autoconfiante. Então, antes do primeiro retorno, essa pessoa se sente um patinho feio, e depois do primeiro retorno ela se transforma num cisne. O Capricórnio, ele tem uma associação com o pânico, porque esse zodíaco é considerado um zodíaco maléfico, porque ele é regido pelo planeta Saturno. O Saturno é um planeta maléfico, então o Capricórnio é um zodíaco maléfico. É nessa parte do céu onde está o sentimento do pânico, porque o Pan, o fauno Pan, quando ele dá um grito, ele causa pânico nos titãs. Então, os capricornianos, eles têm um tema de pânico, de sofrerem de medos e fobias. E de quando eles são pressionados em questões de trabalho e profissão, é quando eles tendem a sofrer de pânico e de medos, porque Capricórnio é associado com os 12 trabalhos de Hércules, que ele é chamado de Hércules na língua latina. E então o capricorniano, ele é hipersensível ao trabalho e à reputação. Então, quando ele é pressionado no ambiente de trabalho, ele tende a sentir pânico, ele tende a sentir muito medo. E esse zodíaco também tem relação com temas africanos. Vocês vão ver ao longo da descrição helenística de Capricórnio como o tema do continente da África, do Rio Nilo, do Egito, da Líbia, do Marrocos, dos pigmeus, dos berberes, aparece nessa parte do céu. Então, dependendo de onde está a posição, um Sol em Capricórnio na casa 7 indica que essa pessoa vai se relacionar com alguém que tem um tom de pele mais escuro que ela. Então, o Capricórnio, ele pode escurecer a pele daquela parte
onde ele tem Capricórnio no mapa. Muito por causa da regência de Saturno. Deixar o cabelo crespo, a pele mais escura. Ou ter um apreço por temas africanos também aparece nesse zodíaco. Então, no início da cosmologia, o criador não manifesto é chamado de mônada, e o criador manifesto é chamado de mônade encarnado. Então, quando o criador ainda não está manifesto na forma humana, ele vai juntar o barro, a água e a criação e vão gerar os primeiros seres humanos, que são os chamados protógonos, como são o caso de Gaia, de Caos, de Tártaro, Aion e Ananke, que vão ser gerados nas estepes pônticas do leste da Europa, que é o lugar de origem da civilização indo-europeia. Eles vão imigrar das estepes pônticas até a Península Itálica, num lugar chamado Fórum Boário, onde hoje fica o Vaticano. Então, o criador não manifesto, ele vai reunir o primeiro humano macho mais bonito de todos, que é o mais próximo da imagem de Deus, e o humano fêmea mais bonito de todos, que são o Aion e a Ananke. Que dessa cópula eles vão gerar Phanes, que é a primeira emanação da mônada, que é o Ser Supremo, sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Phanes. Então, da mesma forma que Jesus Cristo teve o seu martírio na cruz, Jesus é reencarnação de Phanes, que é a primeira emanação da mônada, e Phanes é considerado o primeiro mártir da história da humanidade, o primeiro mártir grego, porque ele vai sofrer canibalismo dos protógonos. Phanes vai ter o seu cadáver canibalizado num ato bárbaro conhecido como esparagmos ou homofagos, dentro de uma caverna no Fórum Boário, que é onde vai acontecer esses paragmos. E o Fórum Boário, ele fica hoje na cidade de Roma, onde fica a capital da Itália. Existe uma cidade-estado dentro de Roma chamada de Vaticano, que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. E pelo fato de que Jesus Cristo é reencarnação de Phanes, é por isso que a sede da Igreja Católica, sendo Jesus o tema central da Igreja Católica, é por isso que a sede da Igreja Católica está no Vaticano, porque no início da cosmologia é no Vaticano onde estava o Fórum Boário, dentro dessa caverna onde Phanes sofreu esparagmos e homofagos. E o Vaticano é uma cidade-estado que não faz parte da Organização das Nações Unidas, porque tem coisa que a ONU não tem capacidade de responder. Tem coisa que só Jesus tem capacidade de responder. Como basicamente aconteceu essa calamidade? O Phanes, ele era um músico que sabia cantar em todas as notas musicais, e todos os protógonos eram encantados com ele, inclusive o seu próprio pai, o Aion. Só que o Aion tinha ali o interdito do incesto, mas a Ananke vai aconselhar que o Aion dê de presente a Phanes um phaeton puxado por cavalos. Aion e Ananke vão ter outros filhos, como por exemplo o Éter e a Hemera. O Éter e a Hemera vão copular e gerar Thalassa, que é a personificação do mar Mediterrâneo, e o Éter vai copular com Gaia e vai gerar o Ponto, que é a personificação do Mar Negro. Então, essa parte do céu é onde está as águas, fazendo de Capricórnio um zodíaco aquático. E
o ponto vai copular com a Gaia e gerar os seres aquáticos, como por exemplo o Ketus e a Forques. O ponto vai copular com a Thalassa e vai gerar os Teuquines, que eles são os primeiros habitantes da ilha de Rhodes. Como, por exemplo, o Lico, que é o que vai fabricar um tridente para ponto. É por isso que o asterismo de golfinho e do peixe austral, que ele é catasterizado em Capricórnio, esse asterismo é chamado em grego helenístico de delfim e notius ictis. Delfim significa golfinho e notius ictis significa peixe austral. Então, o símbolo desse asterismo é o tridente que o Lico fabrica para o ponto, que é uma espécie de lança para pescar animais aquáticos, como os peixes. Então, quando o Aion oferece o Phaeton, puxado por cavalos, o Éter vai copiar o exemplo e fornecer também um dote de Phaetons puxados por cavalos, com um adicional de um viveiro de pintos, galos, galinhas. E o ponto vai copiar, só que vai oferecer um dote de todos os peixes e animais aquáticos, de Thalassa e do ponto. E existe também uma outra entidade que é o peixe austral, que tem uma constelação chamada de peixe austral, chamada de Notius Ictis em Capricórnio, que é a primeira encarnação de Marte. Porque esse aqui é a parte do céu onde o Marte se exalta. E o peixe austral Notius Ictis, ele é filho de Gaia e do Tártaro. Ele vai oferecer nada como dote. Ele é apenas um ladrão de Phaetons puxados por cavalos. Então, de todos esses dotes, o que o Phanes vai aceitar vai ser o de Éter. Então, o Éter vai ser o escolhido para ser o Erastes de Phanes. Isso vai gerar os ciúmes dos outros protógonos. E essa região do Fórum Boário é a terra dos hiperbóreos, em que o inverno tende a ser rigoroso, havendo escassez de grãos, escassez de carne, gerando a fome. Então, o zodíaco de Capricórnio é um lugar onde há a fome. Então, na astrologia védica existe o conceito os sistemas dos sentimentos da vergonha, que é Laditara e Avastar. O sentimento do Sol posicionado em Capricórnio é de Kishudita Avastar. Kishudita, em sânscrito védico, significa faminto. Por que o Sol em Capricórnio ele está faminto? Porque o Sol é inimigo do planeta Saturno e o Saturno, igualmente, é inimigo do Sol. Quando o Sol está posicionado em zodíacos saturninos, como é o caso de Capricórnio, o Sol desperta o sentimento de faminto, de Kishudita Avastar. Então, quando acontecia o inverno nessa região da terra dos hiperbóreos, gerava-se o sentimento de Kishudita Avastar, de famintos. Então é nessa situação em que Notius Ictis, Hemera, que tinha muitos ciúmes do relacionamento entre Éter e Phanes, vão manipular para matar o Phanes, fazer o esparagmos. Esparagmos significa esquartejamento, e o homofagos, que é o consumo de carne crua do cadáver de Phanes, dentro de uma caverna no Fórum Boário. Antes do Phanes ser assassinado, como sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele ordenou que o seu exército dos gigantes cíclopes, também chamados de Quíclopes, filhos de Éter e de Gaia, punissem os protógonos que fizeram parte desse canibalismo. E os gigantes Quíclopes são associados com elefantes.
porque eles são fortes como elefantes. É por isso que o asterismo da águia, localizado em Capricórnio, a águia é chamada em grego helenístico de aetos, e o símbolo de aetos são as presas do elefante e as patas traseiras do elefante. Que elefantes são esses? São os cíclopes ou os quíclopes. O Fanes ordena que os cíclopes aprisionem os protógonos que participaram desse canibalismo no Cáucaso, que fica nessa região atualmente do que é a Geórgia, no que no início da cosmologia era como se fosse o fim do mundo. Então, antes do Aion ser enviado para o Cáucaso, o Aion vai copular com Gaia e a Gaia vai ficar grávida de uma entidade bastante específica. Então, a Hemera, o Notius Íclites, o Aion, todos eles vão ser levados pelos Quíclopes até o Cáucaso, que é uma região montanhosa, e eles vão ser aprisionados nessas montanhas com grilhões, e diariamente aves de rapinas vão se alimentar da sua carne. Então, se eles fizeram um ato de canibalismo, agora eles vão morrer como a sua carne sendo oferecida a aves de rapinas canibais, como por exemplo a águia Aetos. É por isso que o asterismo de Aetos em Capricórnio, ele é associado com a águia do Cáucaso. E o temperamento de Aetos é estático, que é o que se chama em grego helenístico de estáteros, porque quando os protógonos canibais são presos no Cáucaso, eles ficam imóveis, eles ficam fixos. Então, quando Aion, antes de morrer, engravidou a Gaia, Gaia ficou grávida de Urano, sendo que Urano é reencarnação do éter. Quando Urano nasce, ele vai nascer no Trígono, que é a ilha da Sicília, e o Urano vai copular com a Gaia e vai gerar os titãs, que, sendo o rei desses titãs, o Cronos, que vai pedir ao Tequine Lico que fabrique uma foice que o Cronos usa para matar o Urano. E à medida que o Cronos copulava com Reia, sendo que a Reia é reencarnação de Ananke, nascem os 6 olímpicos, sendo que desses 6 olímpicos, 5 vão nascer no Trígono, na ilha da Sicília, e cada vez que esses olímpicos iam nascendo, o Cronos os engolia. Inclusive o Poseidon é considerado um dos olímpicos, e o Poseidon é reencarnação do Ponto, que é comentado como sendo a personificação do Mar Negro. Poseidon significa senhor das águas, porque o sufixo dom nas línguas indo-europeias representa a água, como por exemplo o rio Eridanos, no norte da Itália, que atualmente é o rio Pó, e a constelação do Eridanos, catasterizada em Áries, tem relação com o nome de Poseidon. E o mar Adriático tem relação com o nome de Poseidon. E então o Poseidon vai ser um dos que vão ser engolidos pelo Cronos. Quando a Reia fica grávida do 6º e último filho, o caçula, a Reia não vai ter o bebê no Trígono, mas sim na ilha de Creta, dentro da caverna de Psícro, e esse bebê vai ser o Zeus. E a Metis, que é filha de Oceano, e Tétis vai fornecer a Zeus um xarope feito de noz vômica que o Zeus usa em Cronos para o Cronos regurgitar todos os seus filhos. Como forma de agradecimento,
o Zeus vai ter um relacionamento com Metis e vai gerar sua primeira filha, a primogênita, que é a Atena. E o Perifante e Fene são, respectivamente, o rei e a rainha da cidade de Atenas, na Ática. Eles têm inveja e competem com Zeus, e como punição, o Zeus vai transformar o Perifante na águia Aetos, que tem relação com o asterismo de Aetos, que ele é situado em Capricórnio, e a Fene num abutre. É na cidade de Atenas onde está localizado o Aerópago. O Zeus e a Hera, que é uma outra olímpica, eles vão ter um filho chamado Ares. E o Ares vai matar o Alirótio, que é um dos filhos de Poseidon. E por causa desse homicídio, o Ares vai ser julgado e inocentado, muito por influência de Poseidon, no Aerópago de Atenas. Mas só que como assim, uma forma de propiciação, o Ares vai ter que fazer algumas atividades. Antes da continuidade, um outro filho muito importante de Zeus vai ser um filho que Zeus vai ter com a sua tia, a Titânia de Deméter, que vai ser o Zágrio, que ele é a segunda emanação da mônada, sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Zágrio e Zágrio é reencarnação de Fanes. Além de Zágrio, os Zeus e a Deméter vão ter uma outra filha juntas, chamadas de Perséfone. E todos os dois vão ter um destino trágico, porque o Zágrio ele vai sofrer o mesmo calamidade que o Fanes, que ele vai ser canibalizado, só que dessa vez pelos titãs. O Zágrio vai ser sequestrado da ilha de Creta e levado para o Trígono, em que ele vai ser canibalizado pelos titãs, como Cronos, Jápeto, Atlas, Prométeo, Deucalião, Quios, Crios, sendo que o Hércules vai ser reencarnação do Crios. Vou fazer uma verdadeira farra. Então o Atlas ele vai ser banido para o Héspero, onde fica a Ibéria Ocidental, Portugal e Espanha, após ele cometer esse ato bárbaro. Já no caso da Perséfone, ela vai ser raptada pelo Hades. Então, pelo fato de que o Ares, como eu falei, ele matou o Alirótio, que é um dos filhos de Poseidon, o Poseidon é apaixonado pela Anfitrite, que ela é uma espécie de triteia, ou de sereia, ou de iara. Então, o Ares vai se transformar no golfinho, que é associado ao asterismo do golfinho situado em Capricórnio. Então o Ares vai se transformar num golfinho chamado Delfim, que é o nome em grego helenístico da constelação do golfinho, é Delfim, em que ele vai nadar até o Héspero para convencer Anfitrite a se casar com Poseidon. E do casamento entre o Poseidon e a Anfitrite vão se gerar o Tritão. O Tritão é a forma masculina do que é a forma feminina de uma sereia ou de uma iara. Então é por isso que Capricórnio tem uma associação com lugares de animais aquáticos. Então as pessoas que são capricornianas, elas podem morar perto de lugares considerados aquáticos, como por exemplo lagos, oceanos, pântanos. E o Tritão, ele é uma espécie do que é uma sereia na versão masculina. Ele vai ter uma filha chamada Palas, que ela vai ser empalada pela Atena. É por isso que a Atena depois vai receber o apelido de Palas Atena. Outro filho de Poseidon e
anfitrite é quimopoleia, que ela vai ter um relacionamento com o hecatônquiro briário. Os hecatônquiros, eles são filhos de Urano e de Gaia, e a morada dos hecatônquiros é na Hidra, localizada no zodíaco de Caranguejo ou de Câncer. E o Vriário é um dos hecatônquiros, que ele é o rei da cidade de Corinto. Nem todos os titãs participaram do Esparagmos de Zagre, como por exemplo Teia, Hélio, Selene, Eos. No caso especificamente de Hélio, o Hélio é o nome em grego helenístico do Sol, e a morada de Hélio é no asterismo de Delfim, Notius Ictis, localizado em Capricórnio, sendo que o Apolo é reencarnação do Hélio. Capricórnio tem relação com Messurânima, que é a casa 10, que é o meio do céu, que é o lugar onde o Sol está a pino. É por isso que aqui é a morada de Hélio. O Hélio, ele tem como homenagem o Colosso de Rhodes, que é um obelisco localizado na ilha de Rhodes, que é um arranha-céu, maior arranha-céu da antiguidade, fazendo essa relação de Capricórnio com a casa 10, que é considerada a parte mais alta do céu, que é a parte onde o Sol está a pino. E o Poseidon, ele vai competir com o Hélio para saber quem vai ser o regente de Corinto, em que o Vriário dá a Acrópole de Corinto para o Hélio e o Istmo de Corinto para o Poseidon. O Poseidon vai se envolver numa outra competição pela regência da cidade de Atenas, na Ática. Ele vai competir com a Atena. Então, é o Kécrope, um rei de Atenas na Ática chamado Kécrope, quem vai ser o jurado nessa competição entre Poseidon e Atena, em que o Poseidon vai oferecer a Kécrope uma fonte de água salgada, e a Atena vai fornecer uma oliveira, e o Kécrope vai escolher o presente ou o dote de Atena e vai elegê-la agora como sendo a padroeira da cidade de Atenas, em que o Partenon na Acrópole é construída em homenagem a Atenas. E isso vai gerar uma rivalidade histórica entre o Poseidon e a Atenas. Por exemplo, mais para frente na história, depois que o Cronos morrer na Titanomaquia, ele vai reencarnar como sendo Hefesto, que vai copular com Atena e gerar o Eurictônio, que vai ser um dos reis de Atenas. E o Poseidon vai ter um filho chamado Eumolpo. E o Eumolpo vai matar o Eurictônio para vingar a memória do próprio pai, do Poseidon. E outros filhos que Poseidon teve com outras mulheres foi com Deméter, como é o caso de Arion. Por isso, Poseidon é considerado o domesticador, o domador dos cavalos, pelo fato de que ele é reencarnação de Ponto. A origem da domesticação de cavalo vem das estepes pônticas do leste da Europa, onde fica a Ucrânia, sobretudo a Crimeia. Então, o Poseidon tem esse atributo de ser um domador de cavalos. Ele também se transforma em cavalo para copular com Deméter, que se transforma numa égua. Eles vão gerar o cavalo negro chamado Arion. É por isso que temos aqui o asterismo do cavalo negro Arion, localizado em Capricórnio, e Arion é considerado o inventor do ditirambo, e ele toca uma aulo, que é uma flauta, e também um tambor. É por isso que o símbolo de Arion em Capricórnio é uma flauta ou um tambor, e o temperamento de Arion é considerado cinético, ou como chama no grego helenístico de kinetos, pois quando Arion toca a flauta e o tambor e faz música dos seus versos do ditirambo, as pessoas têm vontade de dançar. Então,
o temperamento cinético é um temperamento dançante. Então, uma das características dos capricornianos é que eles gostam de música, eles gostam de dançar, eles gostam de estar em movimento. E uma outra filho de Poseidon e Deméter é a égua despina. É por isso que o totem ou o valvo do asterismo de Kíquinos, localizado em Aquário, é uma égua, porque tem relação com a égua despina. Além disso, o Poseidon tem um relacionamento com a Górgona Medusa, filha de Forques e Quetus. Desse relacionamento vai nascer o cavalo branco Pégaso, que ele vai ter mais na frente a ver com a história do Belerofonte da Quimera, e também o Crisaor, que ele é o pai do gigante Gerião, que mora no Héspero, que vai ter a ver com a história dos trabalhos de Heracles. E depois da titanomaquia, o Atlas, que ele é um dos titãs, ele vai ter uma filha chamada Maia, que ela vai copular com Zeus e gerar Hermes. E o Hermes é o pai de Pan, que ele é o próprio Capricórnio, ele é o próprio Egóqueros. Egóqueros em grego helenístico é o nome do zodíaco de Capricórnio. E Egóqueros pode significar também um aligator, um jacaré, ou um crocodilo, ou um monstro marinho, que tem muito a ver com uma forma que Pan vai tomar durante a tifanomaquia. E o Pan, ele tem o hábito de morar nas florestas. Então, é um dos ambientes que Capricórnio rege, são florestas, além de bosques, lagos e pântanos. Então, esses são ambientes que os capricornianos gostam de frequentar. Eles gostam de frequentar bosques, lagos e pântanos, como o pântano de Estinfália, localizado na Arcádia, na península do Peloponeso, que era o lugar onde historicamente o Pan morava. E o Pan, ele tem corno, quadril, de bode, e ele pode até ser feio de rosto, mas ele tem um pênis gigante, que é uma característica de Capricórnio. Eles podem, às vezes, não ser bonitos de rosto, mas eles têm a parte da genitália avantajado, seja homem ou seja mulher. E nessa parte dos asterismos de Capricórnio, por exemplo, o asterismo de Aetos, ele rege os quadris, Delfim e Notius Icatis rege o pênis, e Arion rege o ânus. Então, Capricórnio rege partes anatômicas nos asterismos lunares que têm relações com a sexualidade selvagem, porque Pan, ele é considerado selvagem, e ele tenta estuprar uma ninfa chamada Syrinx, que ela é transformada num junco que o Pan usa para fabricar o seu primeiro aulo, a sua primeira flauta. O Pan, ele é considerado o inventor da música rústica ou da música selvagem. É por isso que vários asterismos lunares de Capricórnio, como Velos, Delfim, Notius Icatis e Arion, têm um temperamento cinético ou dançante, porque quando os seres das florestas, bosques, lagos e pântanos ouviam a música rústica de Pan tocada pela flauta, eles tinham vontade de dançar, eles tinham vontade de saltitar, que é essa característica de Capricórnio. Eles são muito atraídos por música rústica e eles podem ter instrumentos musicais rústicos na casa deles. E o Hélio, como eu falei, ele tem a sua morada em Delfim Notius Icatis. Vai ser o Hélio quem vai avisar a Deméter que foi o Hades quem raptou a Perséfone e levou Perséfone para o submundo. E a Deméter vai até Eleusis para
sofrer o seu luto. Pan gera uma outra filha, uma ninfa chamada Iambe, que ela é a inventora da poesia iâmbica, que é uma poesia cômica que faz a Deméter rir. Existe um filho de Cronos, lembramos que Cronos ele é o regente de Capricórnio. Cronos vai copular com a Filira, filha de Oceano e Tétis, e gerar Afro, que ele é o Afro, filho de Cronos, ele é considerado o progenitor dos africanos. Inclusive o nome do continente da África é dado em homenagem ao Afro, que ele é o filho de Cronos. É por isso que o planeta Saturno, cujo nome astronômico é Cronos, tem associação com a etnia africana. Então, mais à frente, agora vocês vão ver altas histórias envolvendo os povos africanos. O Pan, ele se uniu do lado dos olímpicos na titanomaquia, junto com Zeus, os Cíclopes e Hecatôncrios, e o Pan dava um grito que causava pânico nos titãs, que foi o grito de Pan, que foi um dos motivos que eles venceram a guerra contra os titãs. O Pan tem uma outra filha, a ninfa Inge, que ela é uma feiticeira que joga um feitiço em Zeus, que ele é o marido de Hera, e a Hera é famosa por ser super ciumenta em relação às amantes de Zeus. Dentre eles, a ninfa Io. Então, o Zeus vai se apaixonar pela ninfa Io, e a Hera vai colocar um gigante chamado Argos Panoptes para vigiar a Io, e vai ser o Hermes quem vai tocar a sua lira, ou cítara feita de casco de tartaruga e as cordas feitas de tripa de vaca, para que o Argos Panoptes caia no sono. Então é por isso que no sistema dos sentimentos da vergonha, lá de Tara e Avastá, um outro sentimento do Sol em Capricórnio é o sentimento de Sushupti Avastá, que no sânscrito védico significa adormecido, porque quando Argos Panoptes ouvia a música de Hermes, ele caía no sono, e o Hermes usa uma pedra para arremessar contra a cabeça do Argos Panoptes, que morre de traumatismo craniano, e a Io consegue fugir com Zeus até a Trácia, e a Hera transforma o Argos Panoptes num pavão. É por isso que o pássaro do asterismo de Arion em Capricórnio é um pavão, em homenagem ao Argos Panoptes. E da relação entre Zeus e Io vão gerar dois filhos, que é a Queroesa e o Épaphos. A Queroesa vai copular com Nisso e vai gerar o Bizas, que ele é o fundador da cidade de Bizâncio, que é atualmente chamada de Istambul. O Oceano e a Tétis vão gerar o Nilo, que ele é... O Nilo vai inspirar o nome do rio Nilo, que ele é localizado na África Oriental, sobretudo nessa região do Sudão, do Egito. E outro filho de Oceano e Tétis vai ser a Mênfis. Tem uma cidade no Egito dada em homenagem a Mênfis. O Épaphos vai copular com Mênfis e gerar Líbia e Tebe, sendo que a Líbia é o que inspira o nome do país da Líbia, no norte da África, e a Tebe inspira o nome de uma cidade chamada Tebas, no Egito, e uma outra cidade também chamada de Tebas, na Beócia, na Grécia Central. O Zeus vai copular com Tebe e gerar o Egito. Então é por isso que o país Egito ele se chama Egito. Egito, no grego helenístico, significa aquilo que está abaixo do mar Egeu, pois a costa do Egito está no mar Egeu. E o Poseidon vai copular com Líbia e gerar o Velo, que ele é associado ao asterismo de Velo, da flecha, localizado em Capricórnio, e também Agenor. O Velo, ele é o pai da Lâmia, que ela é uma donzela da Líbia. O Zeus vai se apaixonar pela Lâmia, vai levar a Lâmia da Líbia até o Trígono, construiu uma cidade chamada Lamos, na ilha da Sicília, em que os Lestrigões são os súditos de Lâmia, e Zeus e Lâmia vão ter vários filhos. Hera, enciumada, vai mandar matar todos os filhos da Lâmia e ainda vai pedir que arranque os seus olhos para ela ficar muito feia. Depois a Lâmia vai
se tornar uma Empusa, uma Mormolicheia, que são dos séquitos de Hécate. Como, por exemplo, o que no português é o que se chamam de cuca, que é uma espécie de bicho-papão, que é um jacaré, que essa cuca ela é entoada em canções de ninar, como, por exemplo, quando os pais querem assustar seus filhos para que eles durmam, eles cantam a música Nana neném, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi no cafezal, e por aí vai. Então essa cuca dessa canção de ninar, ela era associada a essa lâmina, Mormolicheia, ou a Empusa, que ela é, depois que ela entra no séquito de Hécate, ela é considerada uma vampira de meninos jovens. E a cuca ou a Empusa, ela tem um pé de cobre, ou um pé só, como se fosse um saci-pererê. É por isso que a cor do asterismo de Aetos é o cobre. O Agenor copula com a Teléfasa e gera o Cádmo, que ele é o avô do Dionísio e o fundador da cidade de Tebas, na Beócia, na Grécia Central. E o Dionísio vai nascer na cidade de Tebas, filhos de Zeus e Semele, sendo que Dionísio é reencarnação de Zágrio, e o Dionísio é a terceira emanação da mônada, e Jesus Cristo é reencarnação de Dionísio. Então, depois de sobreviver a 2 mortes bárbaras envolvendo canibalismo, o Dionísio vai se tornar a mônada do Dodecateão, que são os 12 olímpicos. É por isso que a divindade do asterismo de Aetos, em Capricórnio, são o Dodecateão, que são, na verdade, os 12 olímpicos, e o Dionísio é a mônada do Dodecateão. Os titãs sobreviventes, eles têm muita inveja de Theo e Teia, Hélio e Selene, e os titãs vão afogar o Hélio no Eridanos. É por isso que a cor do asterismo de Delfim e Notius Iquites é o azul claro, porque é a cor do Eridanos, é a cor dos golfinhos, é a cor do peixe austral. E depois que o Hélio é afogado no Eridanos, ele vai reencarnar agora como Apolo, que ele é o filho de Zeus e de Leto. E a Hera sente ciúme do Apolo, pois ele é filho de uma relação adúltera do Zeus, e a Hera envia até a cidade de Delfos, na Grécia Central, uma Piton para matar o Apolo, mas o Apolo mata a Piton e ele se transforma, depois disso, no Serpentário ou no Ofilcos, que é um dos epítetos de Apolo. Por isso que a constelação de Ofilcos, situada em Escorpião, tem relação com o Apolo. E o Apolo, ele vai ser o Erastes de Imen, que é um filho de Dionísio e Ariadne. E sempre quando o Apolo copula com o Imen, o Hermes rouba o gado de Apolo e esconde dentro de uma caverna na Messênia. Eventualmente o Apolo descobre esse roubo, perdoa o Hermes, contanto que o Hermes ensina o Apolo a como tocar a lira ou a harpa ou a cítara, e o Apolo se torna um mestre da cítara, e vai o Apolo participar de uma competição entre Pan e Apolo, em que o rei Midas da Frígia vai ser o jurado dessa competição, e o Midas vai decidir que a música de Pan é mais bonita que a de Apolo. Como punição, o Apolo transforma as orelhas de Midas em orelhas de asno, de jumento, de burro. É por isso que o símbolo do asterismo de Delfim, Notius Iquites são as orelhas, e depois a astrologia védica vai pegar essa simbologia. É por isso que a Nakshatra Shravana, localizada em Capricórnio, ela tem como símbolo as orelhas, porque são, na verdade, as orelhas de Midas. E é nessa parte da história onde entra o Heracles, porque o Heracles, ele é filho de uma relação igualmente adúltera entre Zeus e a Alquimene, e a Alquimene, ela já era casada com o Anfitrião, que vai ter com a Alquimene um filho chamado Íficles, que ele é meio irmão de Heracles, e uma outra criança chamada Euristeu,
Então, tanto Íflix, Héracles quanto Euristeu, eles são descendentes da dinastia de Pércio e Andrômeda. Pelo fato de que a Galantes ajuda a Alquimene no parto de Héracles, como punição, a Hera transforma a Galantes numa mostela ou num suricato. É por isso que os totens ou valvo dos asterismos de Aetos e Velos em Capricórnio são um par de mostelas ou suricatos. Assim como a Hécate tinha pena de Lâmia, a Hécate também vai ter compaixão pela Galantes, e Hécate vai assumir o símbolo das mostelas ou dos suricatos, em homenagem a Galantes. E então, depois do nascimento de Héracles é quando vai acontecer a tifanomaquia, em que o trígono vai ser invadido por Tifão e Equidna, muito por causa do esparagmos de Zagrio, que aconteceu no trígono, em que os gregos eles vão assumir formas de animais como disfarces para se refugiar no Egito. Então, o Dionísio vai assumir a forma de um carneiro, o Héracles vai assumir a forma de um veado, o Ares vai assumir a forma do peixe austral. É por isso que o peixe austral ele é situado no asterismo, na constelação de Capricórnio, assim como a Afrodite, o Eros vão assumir forma de peixe. No caso do Pan, ele vai assumir a forma de um Capricórnio, que é um bode com as parte dianteira de bode e a cauda de peixe, e sair nadando até o Egito. É por isso que Capricórnio rege lugares de aligatores e crocodilos. Então os capricornianos eles são fascinados por aligatores e crocodilos. Eles podem usar produtos feitos de fato de aligatores, jacaré ou crocodilo, como roupas ou sapatos, bolsas, cintos, relógio, couro feito da pele de aligator, crocodilo ou de jacaré. Embora não tenham esses tipos de animais na Europa, mas eles existem abundantemente na África, sobretudo no rio Nilo, no Egito, onde tem os maiores aligatores e crocodilos do mundo, que é o que exatamente o nome de Capricórnio no grego helenístico significa egóquero. Egóquero significa aligator, jacaré ou crocodilo, que é esse monstro marinho. Só que como o Tifão vai desenterrar a foice que liga o interno Zancli, o Tifão corta os tendões de Zeus, e o Pan ele retorna até o trígono para costurar os tendões de Zeus para que Zeus consiga batalhar contra Tifão e Equidna, que morrem na guerra, e eles são enterrados no vulcão Etna, na ilha da Sicília. O Zeus vai ter um relacionamento com Eurimedusa e gerar os Mirmidões. O Mirmidão, que ele vai ser o rei dos Mirmidões, que habitam a ilha de Egina, no mar Egeu. E a Egina, ela vai ser uma das que vai ser raptada por Zeus. Os Zeus tinham o costume de usar uma águia chamada Etos, caracterizada em Capricórnio, para raptar a Egina. Desse relacionamento vai gerar Eco, que vai gerar o Pélio, que depois vai gerar o Aquiles mais à frente na história. E vai ser um inimigo histórico de Zeus chamado de Sísifo, quem vai contar para todo mundo do rapto de Egina, vai delatar os Zeus. Então, toda a descendência de Sísifo, ela é considerada uma geração desagradável para Zeus. Então, o Sísifo vai gerar o Glauco vai gerar o Belerofonte, e o Belerofonte vai domesticar o cavalo branco Pégaso para matar a Quimera, e após a morte da Quimera, o Belerofonte vai tentar subir até o Monte Olimpo, mas só que ele vai cair do cavalo e somente o Pégaso que vai para o Monte Olímpico. E o Apolo, ele é o que adota o Quiron, o centauro Quiron, que ele é filho de Cronos e Filiro, padroeiro da medicina. O Apolo é o pai, junto com Coronis, de
Asclépio, que o Asclépio vai aprender a arte da medicina com um Quiron. É por isso que a árvore do asterismo de Delfim e Notius Íctides em Capricórnio é uma Asclépia, que é uma árvore medicinal. E o Asclépio vai ressuscitar o Glauco, que é o filho de Sísifo. Isso vai irritar Zeus. E o Zeus vai usar os raios dos Cíclopes para matar o Asclépio. E como punição, o Apolo vai usar uma flecha chamada Velos, em homenagem à constelação de Velos, da flecha em Capricórnio. O Apolo vai matar com flechas os Cíclopes e depois o Zeus vai passar a usar Pégaso para produzir os seus raios. É por isso que o Apolo ele é adorado entre estrangeiros e párias, e a casta do asterismo de Delfim Notius Íctides é pária. E a história mais famosa envolvendo o Apolo é a profecia envolvendo o Édipo de Tebas, que ele vai matar o próprio pai, o Laio, e sem querer vai se casar com a sua própria mãe, Jocasso, e gerar o Poliniques e o Etéocles, em que o Poliniques vai sofrer um golpe de estado de Etéocles, e isso vai desencadear na guerra dos 7 contra Tebas, em que o Apolo apoia a guerra dos 7 contra Tebas enviando Anfiaral. É por isso que a divindade do asterismo de Arion são os 7 contra Tebas. E o Tídio, o tebano, ele vai comer o cérebro de Melanipo. É por isso que a tribo de Arion é canibal e o Adrasto vai ser o único tebano que vai sobreviver. Ele vai ser salvo pelo cavalo negro Arion. É por isso que a constelação de Arion está caracterizada em Capricórnio. O Polinix vai deixar o Epígono Tersandro para continuar a guerra, e o Etéocles vai deixar o Creonte como continuação da guerra, em que dessa vez os Epígonos eles vão sair vitoriosos. O Creonte tem 2 filhas, Pirra e Mégara, que elas vão se casar respectivamente com o Íflix e o Heracles. O Heracles, como sendo a personificação do anticristo, ele era muito mau. O Heracles vai matar a esposa, a cunhada, os próprios filhos e os sobrinhos numa pira, queimados numa pira. É por isso que o símbolo de Aetos em Capricórnio é uma pira, por causa dessa história. E como punição, Euristeu vai enviar inicialmente 10 trabalhos, mas pelo fato de que o Iolau ajudou o Heracles a matar a Hidra de Lerna, e o Heracles pediu a Álgias dinheiro para limpar as estrebarias, ou estábulos, o Euristeu vai enviar mais 2 trabalhos. Então, os trabalhos mais relevantes em Capricórnio são, por exemplo, o Heracles quem mata o leão de Nemeia. É por isso que o totem de Arion é um leão. O Heracles vai usar a flecha envenenada pelo sangue da Hidra para matar as cegonhas de Estínfalo. É por isso que os pássaros de Aetos e Delfim Notius Íctides são as cegonhas, e elas vão emigrar para Cária. Depois dos parágmos de Zagra, os titãs vão ser castigados em não mais poder usar o fogo, nem comer carne de nenhum animal que seja, ter uma dieta totalmente vegetariana, como por exemplo, comer as jacas das jaqueiras e as leguminosas dos mestiques. Depois que o Prométeo vai roubar o fogo da oficina de Hefesto e também esconder picanha dentro de estômago de boi, o Dionísio vai pedir que Zeus amarre o Prométeo no Cáucaso, e vai ser o Héracles quem vai matar a ave que diariamente comia do fígado de Prometeu, para que ele dissesse aonde está o Héspero, que é onde está o gado de Gerião. Então, quando o Prométeo é solto, ele aconselha que o Héracles passe, na verdade, pelo norte da África, até chegar no Héspero. Quando o Héracles passa pela Anatólia, os Kécropes roubam as armas de Héracles, e como punição, os Zeus transforma os Kécropes em macacos. É por isso que o
totem ou valvo da Lira, localizado em Sagitário, e de Delfinotius ictus, localizado em Capricórnio, são um par de macacos, pois são os Quercopes, que Zeus transforma em macacos como punição por terem matado, não matado, mas roubado as armas de Héracles. Existe uma rainha dos pigmeus chamada Enói. É por isso que a constelação de Velos, ela tem o tamanho de um pódium, porque os pigmeus, eles são seres que habitam o norte da África, que eles são nanicos, eles são muito baixinhos, e a Enói se gaba de ser supostamente mais bonita que Hera, e como punição, a Hera transforma a Enói numa cegonha chamada Guerana. É por isso que os pássaros de Aetos e de Delfinotius ictus em Capricórnio são as cegonhas, que elas diariamente atacam os pigmeus. Após o Héracles matar nessa região do Marrocos o gigante Antio, ele se casa com a Tinge e gera Súfax, que ele é o progenitor dos berberes. Inclusive a cidade do Tanger, no Marrocos, é dada em homenagem a Tinge. E após o Héracles roubar o gado de Gerião, é o que de fato desencadeia na gigantomaquia, que ela é narrada no Heraion de Fotia del Celi. Os paniscos, eles são filhos de Pan, eles participam da expedição de Dionísio na Índia, em que o Dionísio ele vai ser assassinado pelo séquito de Indra, e depois Dionísio vai reencarnar como sendo Órfeo da Trácia, filho de Eagro e Calíope. E a Hera, ela vai ter um relacionamento com Atamás, em que vai se gerar Frixo e Ele, em que o Frixo ele vai se casar com Calcíope, que é a filha de Aetes, que ele é o rei da Cólquida. É por isso que a constelação de Aetos em Capricórnio ela é um anagrama com Aetes, porque Aetes originalmente é o filho de Hélio e Perse. E vai se gerar do relacionamento entre Frixo e Calcíope o Argos, que ele vai ser o construtor do navio Argo. É por isso que o Orfeu ele vai se tornar o capitão do navio Argo, em que vai escoltar Jasão até a Cólquida para roubar o velo de ouro do santuário de Ares. Só que o Órfeo, ele também tem um outro irmão, além de Órfeo, todos os dois são artistas, eles tocam a lira e cantam, e o Héracles vai assassinar esse irmão de Órfeo, chamado Lino. É isso que vai desencadear o destino merecidamente terrível que o Héracles vai passar. Daqui a pouco eu vou contar essa história. Órfeo vai se casar com Euridique, que é do séquito de Pan. Após o casamento, o Arístio, filho de Apolo e antigo integrante do séquito de Dionísio, vai perseguir, tentar estuprar Euridique, que ela vai ser morta por uma cobra na Tessália. Quando os argonautas, liderados pelo capitão Órfeo, passam pela Cária na Anatólia, o Ílio vai ser atacado no ombro pelas cegonhas do pântano Estínfalo, as mesmas cegonhas que no passado Héracles havia espantado dessa região da Arcádia, na península do Peloponeso. E o Jasão vai se casar com a Medeia, que ela é filha de Aetes da Cólquida, e a Medeia vai enlouquecer o gigante Talos da ilha de Creta, e vai ser o Peante, o argonauta Peante, quem vai usar a flecha Velos para matar o gigante Talos. E após a morte de Euridique, o Órfeo vai ter um relacionamento com Calais e despertar os ciúmes das Mênades, que são as ninfas do séquito de Dionísio, que elas vão matar o Órfeo a machadadas, num ato bárbaro que ele é conhecido como Esparagmos. E depois o Órfeo vai reencarnar como sendo Ganimedes, sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Ganimedes, de Troia, filho de Tros e Calírroi. E o Zeus vai utilizar a águia Aetos para raptar o Ganimedes até Olímpia, para o Ganimedes se tornar o Eromenos e o copeiro pessoal de Zeus. Isso vai despertar o ciúme de Hera, que vai matar
o Ganimedes envenenado. O que é interessante é que, novamente, o Zeus ele oferece a Tross um phaeton puxado por cavalos como dote. E o Poseidon era um dos que queria o relacionamento com o Ganimedes. E como o Ganimedes não ficou com o Poseidon envia a baleia Ketos para assolar a costa de Troia. Então é por isso que o Heracles se oferece para matar a baleia, contanto que o Tross ofereça o phaeton puxado por cavalos para Heracles. E o Apolo ele tem um relacionamento com Estíope, que geram os centauros e os lápitas, como por exemplo o Ixion, que ele é o pai de Pirito, amigo de Técio. Durante o casamento entre Pirito e Hipodâmia, depois do rapto de Ganimedes, aqui vai acontecer uma série de raptos, como por exemplo o rapto de Hipodâmia pelo centauro Euritião. E isso vai gerar a quentauromaquia, em que o centauro Nesso vai ficar do lado de Euritião e os lápitas vão sair vitoriosos contra os centauros. O relacionamento entre Hipodâmia e o Pirito vai gerar o Polipetes, que ele é um dos que vai participar da guerra de Troia do lado de Aquiles. Só que a Hipodâmia morre, além de Fedra, que também morre, então o Técio e o Pirito eles ficam sem mulheres, eles decidem raptar Helena e Perséfone. Os Dioscuros recuperam a Helena e os Dioscuros, Cássio e Pólicos vão raptar a Ilíria e a Fibe, que são as noivas de Idas e Linceu. O Sileno vai ter um relacionamento com Melíade e vai gerar o Folo, que ele é um outro centauro amigo de Heracles, que tinha um hábito de beber vinho numa hídria. Então, um belo dia, quando Heracles foi visitar o Folo, eles beberam e os centauros, como Nesso, sentiram o cheiro do álcool e fizeram guerra contra o Heracles e o Folo, em que o Heracles matou com as flechas do sangue da Hidra vários centauros, mas atingiu acidentalmente o centauro Quiron, que morreu com essa flecha. O Folo acidentalmente deixa uma flecha do sangue da Hidra cair na sua pata e morre também envenenado. Então, o Heracles, ele era, além de ser extremamente violento, ele era muito infiel, teve um relacionamento com Deianira. Eles tiveram vários filhos como Ilo, só que o Heracles ele gostava de cortejar outras mulheres, como Iole. Então, um belo dia, quando Deianira e o Heracles passavam por um rio, o centauro Nesso tenta raptar a Deianira e o Heracles mata o centauro Nesso com a flecha do sangue da Hidra, mas o Nesso pede que Deianira retire um pouco do seu sangue envenenado para ele usar contra o Heracles, caso ele se mantivesse infiel, que é exatamente isso que a Deianira vai fazer. Ela vai pegar uma túnica, uma Kiton, que ela é usada por Heracles, vai sujar de veneno e vai dar para o servo Licas oferecer ao Heracles, que veste essa túnica. Quando o Heracles veste essa túnica, ele tem a sua pele totalmente queimada, a ponto de ficar na carne viva. O Heracles, como punição, injustamente mata o Licas e depois se atira numa pira em chamas. É por isso que o símbolo de Aetos é uma pira. Então, depois da morte de Heracles, as suas flechas envenenadas pelo sangue da Hidra vão ser passadas para Filotectes, mas o Euristeu, mesmo depois do Heracles morto, ele ainda assim queria matar a descendência de Heracles. Então, por exemplo, quando os filhos de Heracles, Ilo e Macária, fogem para a cidade de Atenas, a Macária vai ter que ser sacrificada para Perséfone para apaziguar a fúria de Eurístio e a descendência de Heracles, os Heráclides, ganharem a guerra contra o Eurístio, sendo que o Ilo vai matar o Eurístio. E como punição, a Hera vai enviar uma serpente para picar o Filotectes, porque o Filotectes havia ficado com as armas e o sangue da Hidra. E o Heracles, a Hera vai enviar uma serpente que vai picar o Filotectes, e ele vai ficar aleijado por quase 10 anos na ilha de Lemos. Vão ser os filhos de Asclépio, Macaão e Podalírio, que vão curar a paralisia causada por veneno de serpente para que o Filotectes vá para a guerra de Troia.
Então, após o Paris raptar Helena de Esparta e levar para Troia, é que de fato começa a guerra em que o Heitor vai matar o Erastes de Aquiles, o Patroclo, sendo que o Aquiles é reencarnação de Ganimedes, e o Aquiles vai matar o Heitor, o Paris vai matar o Aquiles e o Filotectes vai matar o Paris com a flecha envenenada pelo sangue da Hidra. Então, essa é a minha descrição de personalidade para alguém com Sol em Capricórnio. Essas pessoas, elas são famintas e elas são adormecidas, porque o Sol em Capricórnio ele provoca Kishudita e Sushupti Avastha. Com isso eu gostaria de fechar. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!